Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 19, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like, compartilhem o nosso canal com um amigo de vocês. Então, pessoal, hoje nós tivemos a bolsa, né, se valorizando, né, com a prévia do PIB, né? A gente teve que a bolsa agora, ela tá neste momento performando 1,30 de alta, tá? Nosso futuro, que é o mini índice, tá 1,10 de alta. O dólar operando em queda, uma leve queda, né, de 0,24, 25, né? O real ele ficou um pouco mais ganhador durante as outras moedas, né? Nós até chegamos a ficar meio que empatados, né? O real perante as outras moedas. Mas depois as outras moedas elas realmente performaram de forma negativa perante o real até então, tá? Então, começando aqui pelo nosso mini índice, galera, mini índice, né? A nossa bolsa, ela tá meio que descolada com as demais. As outras bolsas, né, do aqui no mundo, elas estão operando numa leve queda, tá, pessoal? Setor de energia, o nosso petróleo está operando em alta, né? Nós ainda temos os temores de alguma movimentação militar ali no Oriente Médio, então isso aqui traz um ar muito comprador, né? Muito comprador para o nosso petróleo, né? Então, metais também numa leve queda, eles estavam mais operando inclusive em queda. A gente tem aqui o nosso Ario Ori, que ele está operando menos 1,7, né? Então 1,74, 1,75, nós temos nosso Ario Ori, fez com que a nossa Vale ela operasse em baixa, tá? Mas o petróleo, como ele está em alta, né? Então a Petrobras ela realmente carregou hoje o nosso índice, né, galera? Tá agora 2,89 de alta, né? A Petro 3 e a Petro 4. O fato é que nosso mini índice, né? A gente não teve um certo gap, nós começamos onde nós paramos, né? Abertura aqui de mercado. Nós temos que nos atentar também que nós aqui, galera, nós temos aqui o nosso POC, tá? A gente tem o nosso POC e o ajuste. Então o mini índice ele ficou trabalhando aqui basicamente até meio 11h40, né? Até mais ou menos 11h50. Ele só conseguiu sair e deixar essa área aqui. Foi meio-dia, né, pessoal? Então, quando ele conseguiu tocar no POC e no ajuste, né? Então isso aqui pode indicar, né? Isso aqui também depende da nossa macro, como é que a cotação ela pode correr mais um pouco, porque, né, os institucionais eles procuram essas médias, né? Então nós temos um POC aqui, um ajuste, se ele já toca, né? Então players de mercado fecharam e abriram outras operações, né? Então, POC, o ajuste é bem marcado por esse entendimento, né, galera? Fato é que ele ficou aqui brigando, galera. Então não teve assim um grande insight, né? Até estava olhando, quem sabe uma compra aqui para trazer para esta liquidez de até então, né? E vir romper a máxima, mas depois é nada a se fazer, né? A abertura do mercado à vista, olha só, os índices eles estavam e as nossas ações estavam um pouquinho mais para compra, mas mesmo assim estavam um pouquinho mais flat. O que foi muito descorrelacionado foi o nosso ajuste, galera. Nosso ajuste, pessoal, praticamente, né? Praticamente ficou zerado, mas depois nós tivemos um momento aqui, né, que eles começaram a se valorizar.
né, galera? Então eles começaram a ficar um pouco mais positivo, mas nada assim de muito surpreendente, né? Eles ficaram até meio por cento positivo, a ponta mais longa no caso aqui, né? Essa ponta mais longa ela performou um pouco mais para compra, mas ficou aqui, olha só, nossa linha zero e os vértices. Eles ficaram flat, né? Eles ficaram flat e o nosso mini índice, né? Também ficou um pouquinho mais flat, mas depois ele fez essa movimentação, obviamente pareado com as ações, né? Os índices, os ETFs, né, pessoal? Inclusive o mercado americano ele estava numa leve queda, que a gente tem um micro S&P, né? E depois a gente tem uma leve subida, mas ele está trabalhando, né, um pouco mais, uma cotação um pouco mais mastigada, mas um pouco mais negativo. O que eu quero ressaltar aqui é que o nosso mini índice, obviamente, ele é pareado, né? Ele é arbitrado com Bovespa, mas eles respondem às nossas ações, né, galera? Nosso mini índice é a sexta, né? No caso, o futuro, né? Porque ele corresponde ao IBOV, que é o nosso ativo mãe, que é o à vista, né? Então, aqui, o mini índice, ele persegue à vista, né? O câmbio é diferente, né? O futuro, o à vista que percebe o futuro, né? Então, por isso que nós temos aqui na nossa Petax o nosso dólar sempre trabalhando no preço futuro. A maioria dos dias, né? Basicamente só um dia que não, que é é a pré-rolagem, né? Pré-rolagem que ele trabalha no preço à vista, tá? Mas depois volta ao normal. Então, a gente viu, né? A abertura do mercado americano fez uma movimentação um pouco melhor. Então, quem conseguiu ficar comprado já para fazer parcial nessa liquidez maior aqui, né? Já teria, né, que já encerrar a posição ou fazer parcial, né? Aqui a gente podia levantar o stop e ir carregando a posição. Fato é que quando ele deixou essa área, né? Então ele deixou esse insight aqui de compra, né? Para já fazer, né, uma renovação de máxima. Mas hoje, galera, foi um dia bem um pouco mais conflituoso, né, galera? Então, eu realmente, olhando aqui, eu só notei essa pequena compra aqui, né? E depois uma compra aqui mais embaixo, tá? Mas até me senti seduzido a vender aqui, tá? Para trazer para essa liquidez, né? Trazer essa liquidez. Hoje foi um dia um pouco mais conflituoso, né? Quem teve a sagacidade, quem teve a tranquilidade, né, de se manter comprada até aqui, até então, né, conseguiu levar para patamares mais altos, né? Acontece que o nosso mini índice ele está agarrando aqui no 192 mil, né? 192 mil já seria uma área interessante, né? Porque dessa liquidez trazia uns. Deixa eu. Qual foi a pontuação? 2.000 pontos, né, galera? Então, provavelmente o índice ele vai trabalhar, né? Aqui, os comprados daqui vão trabalhar essa área um pouco mais vendido, né? Eles vão se desfazer desse capital, né? Então, basicamente foi isso aqui para o nosso mini índice, né? Ele está operando de uma forma um pouco mais descolada, né, galera? Operando de uma forma um pouco mais descolada do exterior, tá? Mas isso aqui são drives internos. Então, dólar, né? O nosso dólar, galera, já é o seguinte. Nosso dólar, deixa eu diminuir aqui, agora sim, né? Então, o nosso dólar, a gente tem aqui BRLT máxima da CME, mínima da CME, né? Então, o ajuste e o POC, né? Aqui parâmetro de abertura, taxa máxima de câmbio e embaixo a taxa mínima de câmbio. Daqui nós já conseguimos enxergar que quem conseguiu trazer da máxima da CME para a mínima da CME, né, fez um excelente insight, né? Fez um insight bem correto, mas também quem trouxe do ajuste para o nosso POC de ontem conseguiu fazer uma pontuação muito maior, né, galera? Conseguiu fazer uma pontuação muito maior. Tá.
Então, a gente viu aqui que ele veio, buscou a mínima da CME, né? Então ele tracionou meio que essa liquidez aqui, né? Ele tracionou uma liquidez aqui, tá? Então essa liquidez, né? A gente viu que ele fez o preço futuro, né? Então primeiro preço futuro um pouco acima, isso aqui poderia dar indício, tá? Que ele podia vir buscar patamares mais altos. Mas também no nosso Forex, galera, nosso Forex, a gente tem que olhar o DXY, né? O DXY nessa hora, assim, durante a manhã, ele tava um pouco mais, deixa eu, cadê o DXY? Isso aqui, né? Ele tava um pouco, ele tava 0,10, 0,14, né? Às 10 horas também, até ficou 0,20, mas nada assim de tão relevante, né? Nada de tão relevante. Até esqueci aqui de mencionar o nosso EWZ, né? Por causa do nosso mini índice. O EWZ está 1,37, né? Na abertura do mercado americano. E o BR Titan está 1,52, né? Então tá fazendo uma movimentação altista, né, galera? Fato é que as nossas outras moedas, elas ficaram um pouco mais perdedora para o real, tá? E o dólar, ele acompanhou, né, galera? O dólar ele acompanhou também essas moedas, né? Então o real hoje ele se valorizou não só perante o dólar, mas perante o mundo, né, galera? Então ele fez essa movimentação aqui e quando ele renovou essa mínima e aqui a gente tem do preço futuro, né, para o preço à vista, uma possível tendência de baixa, que ela foi confirmada com rompimento, né, galera? Então ele não deu nenhum insight aqui, né, de compra, né? Ele só passou pelo primeiro spot do dia, né, galera? Aqui tá o spot final, né? Que inclusive quando saiu ele veio aqui, interagiu e já veio aqui para o preço futuro e para as médias, né? Então hoje ele fechou a simetria de forma bem bonita, tá? Mas continuando, né? Que a gente já deu uma adiantada aqui na explicação. Então o nosso ativo ele estava carregando a liquidez para baixo, né, galera? Inclusive a gente tem o preço futuro, né? O segundo a taxa à vista e segundo spot do dia, tá? Então terceira Petax futura, terceiro spot do dia e aqui a gente teve essa operação, né? Que a gente vem do preço à vista e traz para o preço futuro, né? Ou do preço futuro para o preço à vista, tá? Então, na compra e na venda, se nós formos considerar uma frequência do dólar que é de 4 pontos, né? Nós tivemos essa interação, tá? Então, não é necessariamente nós devemos tocar num ponto, né? Que o trader ele tem que agir, né? Então ele tem que ver se uma frequência, né, galera? Uma frequência já é interessante. Se ele ficar distante uma frequência, já é uma interação, né, galera? Eu considero assim, tá? Então tá aqui as nossas Petax, né? Nós erramos hoje 2 pontos, né? Que é dessa Petax do estudo sugerido do que ocorre meio-dia para esta Petax, que é o spot do dia, que é essa Petax aqui, né? Então a diferença hoje do casado, então do preço futuro, né? Desse preço futuro para o preço à vista, tá de 12 pontos, né? Praticamente 12 pontos. Ele fez essa mesma movimentação, né, galera, aqui. Fechou a simetria porque ele deixou, né? Ele fechou de forma bonita hoje, inclusive, né? Ele conseguiu colocar a Petax futura final em cima da nossa média contratual, tocou ali o nosso spot do dia, né, que é a Petax final, ainda veio e tocou de novo, tocou na Petax futura, né? Aqui quando ele está descendo, aqui a gente tem uma compra, né? E a mesma coisa, se interagir uma frequência, né? E aqui é a venda, né, no primeiro toque. Então, quem está vendido aqui, né, uma frequência ainda tá no trade, né? Um alvo seria o nosso POC de ontem, né? Ou retomar a nossa Petax final, né? O nosso D0. Então,
basicamente foi isso, né, galera? Aqui pro nosso câmbio, eu não enxergo assim tantas operações. Já até teve assim essa uma compra aqui no preço futuro, mas estava um pouco mais arriscado, né, nessa segunda Petax, porque a gente tem essa liquidez, né? Então comprar aqui pro preço futuro e vir trazer para trocar para essa liquidez e para nossa Petax e para nossa, aliás, a média do dia, né, seria um alvo interessante, né, galera? Mas de forma geral, o câmbio hoje ele estava um pouquinho mais negativo, tá? Porque o real ele estava realmente ganhador das outras moedas, né? Então, galera, basicamente é isso. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês dúvidas e escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!